estamos trabalhando com você essa questão da mudança. Enquanto não houver a compreensão daquilo que se passa conosco internamente, estaremos presos a esse velho e antigo padrão. Assim, esse encontro nosso aqui é para investigarmos aquilo que nós somos, a condição interna e externa de nossa vida, de nossa existência. Aqui estamos investigando a natureza do eu, aprofundando essa questão e em direção a esta radical e profunda mudança que se faz necessária em nossas vidas. Agora, é muito curioso o comportamento do ser humano. Alguns entram aqui no canal e assistem os vídeos. Acham até interessante. Ao ouvirem essas falas, elas escutam com a intenção de acrescentar mais conhecimento a todo o conhecimento que elas já têm. Então, na verdade, é só a intenção de coletar mais, de adquirir mais, de aprender mais. Nós não sabemos o que é, na verdade, aprender. Para nós, aprender é, na verdade, acumular mais conhecimento, mais informações e mais experiências. Assim, ao entrarmos em contato com um assunto como esse, acreditamos que precisamos manter esse mesmo formato de aprender, porque nós temos uma crença de que quanto mais nós acrescentarmos a nós mesmos conhecimento, informação e experiência, estaremos mais próximos dos nossos objetivos. Isso em diversas áreas de nossas vidas é assim. Nesta vida humana comum, nesta vida humana secular. E essa mesma ideia nós transferimos para um trabalho como esse. Então, aqui nós não compreendemos que o convite nesses encontros é pararmos de buscar. Quando você realiza aquilo que você aqui escuta, quando você vivencia aquilo que aqui você escuta, isso é algo que é possível agora. Não há qualquer ideia de acumular ideias, informações, conhecimentos e experiências. A vida é algo que está presente agora aqui. E o contato com essa mudança profunda e radical, psicológica, interna, que se faz necessária, é algo que nós constatamos agora aqui. É isso que eu tenho chamado de o verdadeiro aprender. O real aprender é o aprender sobre nós mesmos. Então não se trata de acumular mais conhecimento, mais informações e mais experiências. O conhecimento, as informações e experiências são dispensadas. E por quê? Conhecimento é memória. É algo que fica em você apenas a nível intelectual. Todo conhecimento que nós temos é apenas verbal, teórico, conceitual. A não ser que isso se efetive, se realize de uma forma prática, vivencial, não se trata de um real aprender, mas de um acumular informações, de um acumular conhecimento. Então, o conhecimento é dispensável. E a experiência, como aquilo que você pratica e se torna um hábito no seu viver, como em geral acontece com os diversos tipos de conhecimento, que quando se realizam de uma forma prática, é algo que agora temos apenas como uma experiência vindo do passado, se repetindo agora como uma prática de hábito. Não é isso que estamos aqui interessados em realizar. Aqui estamos interessados em descobrir a realidade desta verdade daquilo que somos agora e aqui. Nesse real aprender, nós não estamos acumulando, nós não estamos adquirindo informações, conhecimento e experiência. Nós estamos vivendo agora aqui essa realidade. Então, essa mudança interna, essa mudança psicológica ocorre, ela acontece. Aqui nós estamos tratando com você do fim do eu, do ego, do fim da ilusão do sentido de alguém presente,
dentro dessa experiência. Esse alguém presente dentro dessa experiência é, na verdade, o conhecimento e a experiência agora aqui acontecendo. Tudo aquilo que nós aprendemos e praticamos, estamos agora aqui repetindo. E repetimos porque estamos dentro desse modelo de uma identidade agora aqui, fazendo as coisas. Essa é a ilusão de um eu presente, nesse fazer. O sentimento que temos é o sentimento de que estamos agora aqui sendo alguém, fazendo alguma coisa. E aquilo que fazemos, estamos fazendo com base na experiência, no conhecimento, e se mostra como parte dos hábitos de nossas vidas. Então, essa é a presença do eu. É isso que nós temos aprendido ao longo de todo esse tempo de vida. Tudo que nós aprendemos, que se tornou uma informação, um conhecimento e uma ação de experiência prática, nos dá esse sentimento hoje, em razão desse hábito de repetição e dessa ilusão, dessa identidade nessa ação. Isso nos dá a ilusória sensação de que nós existimos nesse presente momento, sendo alguém. Então, tudo que nós fizemos na vida foi adquirir informações, conhecimento e experiência. E agir a partir daí, dentro desse sentido de um eu presente, nesse instante, nesse momento. Esse é o sentido do egocentrismo, esse é o sentido do eu. Esse é o sentido da ego-identidade. Esse é o sentido do egocentrismo em nós. Então, nós nos sentimos como alguém presente. Esse alguém é uma imagem que trazemos sobre quem somos. Essa não é a verdade sobre quem você é, mas isso é algo que o cérebro adquiriu em razão da informação, do conhecimento e da experiência. Ele adquiriu essa habilidade, criou e formou essa imagem sobre quem nós somos. Então, essa atuação desse corpo-mente, nesse momento, carrega uma imagem que é a imagem que temos sobre quem nós somos. E a ilusão é que há alguém presente dentro dessa experiência, desse hábito, desse conhecimento. Aqui nós estamos investigando a natureza ilusória do ego, a natureza ilusória do eu. Nós estamos identificados com esse eu, presos a esse processo de pensamento, sentimento e experiência e ação, baseada no princípio de que nós existimos como uma entidade separada do outro, da vida, do mundo e de Deus. Essa é a condição do egocentrismo, desse eu, em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Então, essa imagem que nós temos de nós mesmos, isso precisa desaparecer. Então, quando aqui estamos falando sobre essa mudança profunda, sobre essa real necessidade de mudança psicológica, aqui tratamos com você desta liberdade psicológica e do fim da identidade desse eu, nesse instante, nesse momento presente. E quando tratamos disso aqui, estamos falando com você da importância de se aproximar de um assunto como esse de uma forma completamente diferente. É necessário que a busca termine. Alguns de vocês encontraram esse canal em razão dessa busca, dessa procura, por essa coisa chamada o despertar da consciência, que alguns chamam também de iluminação espiritual, outros chamam isso de realização de Deus. Agora, é importante que compreendamos isso. Até esse instante, vocês estão lendo livros, ouvindo palestras, estudando. No entanto, isso fica a nível intelectual, a nível verbal, a nível de mais informação
que se transforma em você num conhecimento de segunda mão. Esse conhecimento de segunda mão, ele é apenas uma crença. Então, alguns de vocês chegaram nesse canal nesta procura pela realidade divina. No entanto, através de livros, palestras, vídeos, diversas formas de estudos, passaram por diversos professores, e o resultado disso é uma quantidade enorme de conhecimento acumulado no cérebro e quase nenhuma vivência direta de tudo aquilo que vocês ouviram e que acreditam ter aprendido. Nós realmente aprendemos algo quando a realidade disso está presente no viver. Então, aquilo que temos como teoria, como crença, como ideia, como conhecimento, é apenas algo emprestado. Aquilo que é realmente vivencial está dentro dessa estrutura, desse seu próprio corpo e mente. Então, é algo que você está vivenciando. Não é uma teoria, uma crença, um conhecimento emprestado. Aqui, até esse momento, todo esse movimento em nós de busca, e quando nós nos aproximamos também de um encontro como esse, queremos transformar tudo isso que estamos aqui ouvindo em mais um conhecimento, em mais uma ideia, em mais uma crença, e isso não irá funcionar na sua vida. A realização de Deus, o despertar da consciência, a verdade da iluminação ocorre quando a busca termina. E dessa forma, a busca não irá terminar. Enquanto apenas estivermos passando de uma experiência para outra, de um conhecimento para outro, acumulando mais e mais intelectualmente informações, sem uma vivência direta disso, não haverá qualquer possibilidade dessa realização. Assim, nós estamos aqui trabalhando com você o fim da busca. Esse contato direto com esta possível mudança radical psicológica dentro de cada um de nós. A realidade de Deus é aquilo que já está presente. Não é de mais conhecimento, não é de mais experiência que nós precisamos. Toda experiência, como coloquei agora há pouco, ela se torna apenas uma informação de memória. A própria palavra experiência significa passar por um estado. Toda experiência, você só pode me relatar sobre ela a partir de uma memória. A verdade divina, a verdade do seu ser, a verdade de Deus não é mais uma experiência. Uma experiência é aquilo pelo qual você passa e depois pode intelectualmente, mentalmente, através do pensamento, que é memória, se recordar. Não é assim a realidade divina? Não é assim a realidade do seu ser? Isso é algo que está agora aqui, não pode ser lembrado, recordado, não pode ser descrito como um conhecimento adquirido ou como uma experiência vivida. Então, a importância desse real aprender, desta aproximação nova, de nos aproximarmos do fim do conhecimento, do fim da experiência, do fim da busca. Para esta realização, nos aproximamos nesse aprender. Aprender sobre nós mesmos agora, aqui. E esse aprender não é um conhecimento sendo acumulado, não é uma experiência sendo vivida. É um constatar daquilo que se passa agora, aqui, em nossa mente, dentro de cada um de nós. Essa mente precisa do silêncio, da quietude. É quando a mente silencia, é quando esta quietude está presente. Esse silêncio, essa quietude, é algo que acontece de uma forma natural, simples, sem qualquer esforço, quando você descobre a arte de aprender sobre si mesmo, a arte de estudar a si próprio.
Quando falamos com você sobre o fim da busca, estamos falando claramente com você da importância do fim tanto do conhecimento quanto da experiência. Então, não se trata de buscar mais informações, mais conhecimento e ter essa intenção de viver experiências. Aquele que adquire informações, aquele que adquire conhecimento, aquele que vive experiências, ainda é esse eu, esse ego, enquanto que a realidade da aproximação do verdadeiro autoconhecimento, o que aqui eu tenho chamado de aproximação do autoconhecimento, me refiro ao verdadeiro autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento tem como propósito lhe fazer perceber a realidade dessa ilusão, da ilusão desta imagem que o pensamento tem construído sobre quem é você, agindo, se movimentando numa ação de hábito, em uma ação nesse sentido de uma identidade presente, nesse fazer, nesse pensar e nesse sentir. Então, esta aproximação com o autoconhecimento é aquilo que precisamos ter agora e aqui. Essa é a forma real desse aprender sobre nós mesmos. Então, não se trata de acumular mais conhecimento, informações e experiências, porque com isso ficamos apenas no campo do intelecto, ou mesmo no campo das emoções, das sensações, e tudo isso faz parte ainda dessa estrutura do conhecido, daquilo que eu tenho chamado de tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? É o tempo construído pelo eu. O eu é essa identidade presente em nós que se vê como sendo o observador, o pensador, aquele que sente, aquele que faz, o fazedor das coisas, aquele que escolhe, aquele que aprende, aquele que guarda, aquele que experiencia e depois diz o que sabe, o que viu, o que sentiu e o que fez. Esse é o sentido de um eu presente. A aproximação do autoconhecimento irá lhe mostrar que esse eu é uma ilusão. E isso só é possível, escute isso, só é possível de uma forma vivencial, agora, aqui. Isso só é possível quando não há mais a preocupação com a busca. A busca é a ideia de que amanhã irei realizar isso. Amanhã, através de todo o conhecimento, de toda a informação, de toda a experiência, estarei pronto para, no futuro, para depois, para daqui a algum tempo, realizar. Deus, para ter esse despertar da consciência, para ter essa iluminação espiritual, essa aproximação do autoconhecimento lhe revela a ilusão desse eu, que está dentro desse movimento, desse tempo psicológico, dessa estrutura, que é a estrutura do ego. Então, toda a ação desse eu, desse ego, é uma ação que tem por base esse tempo psicológico, que é esse tempo construído pelo pensamento, esse tempo construído por esse eu, um eu que acredita ter vindo do passado, acredita estar presente agora aqui e caminhando para o futuro. O que eu quero lhe dizer é que a realização de Deus, o despertar da consciência, a iluminação espiritual, é algo que está presente agora, como sendo a verdade do seu próprio ser, quando a ilusão desse eu, quando a ilusão desta imagem, me refiro mais uma vez a essa autoimagem que você tem sobre você, que você tem sobre quem é esta pessoa que você acredita ser. Quando isso termina, então esta profunda e radical transformação
psicológica, esta liberdade psicológica, o fim da ilusão do eu, do ego, é algo que está presente agora, quando não há mais esta questão da busca, quando não há mais essa preocupação com o tempo para realizar isso. Então, nesse canal, eu estou lhe convidando a parar com a busca, a se colocar numa condição onde se torna possível o início de um real trabalho sobre si mesmo. Esse real trabalho sobre si mesmo parte desta investigação deste eu, desse estudo sobre esse pensar e sentir, a observação dessa imagem dentro de si mesmo. Todo e qualquer movimento psicológico de pensamento, sentimento, sensação, emoção, percepção, esse estudo sobre si mesmo, nesta aproximação do autoconhecimento, deixando de lado todo esse modelo antigo de continuar lendo dezenas de livros por ano, fazendo diversos cursos, estudando intelectualmente, ouvindo palavras, realizando práticas, se voltando para sistemas de práticas espiritualistas, religiosas, filosóficas, exercitando a mente e o cérebro nessa ou naquela direção. Estou lhe convidando a olhar para aquilo que se passa aqui e agora, nesse aprender sobre si mesmo. Isso não é uma técnica, isso não é uma prática, isso não é seguir um sistema, isso não é seguir um modelo psicológico, religioso, filosófico. Aqui se trata de uma direta observação desse movimento do eu, nesta aproximação da verdade sobre o que é a real meditação no viver, agora, aqui, momento a momento. Assim, quando nós olhamos para nós mesmos, investigamos a nós próprios, nos tornamos cientes de todo esse movimento do eu, nos aproximamos da realidade de Deus. Na verdade, essa realidade de Deus se mostra. Então, essa realidade de Deus se mostra aqui e agora. Não é algo no tempo, não é algo que vem de um aprendizado através da informação, do conhecimento e da experiência, mas desse aprender real sobre nós mesmos, nesta aproximação do autoconhecimento e desta real meditação na prática do viver. Aqui em nosso canal nós temos diversas playlists tratando de como isso é básico e simples, e lhe mostrando aqui no canal, também em encontros online, encontros presenciais, e fazemos também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam, lhe colocando a oportunidade de uma vivência direta desta verdade. Então, eu lhe convido a se aproximar e compreender melhor, olhando para aquilo que se passa dentro de si mesmo. A razão em que você se aproxima e compreende isso melhor, começa a perceber a ilusão dessa falsa identidade. E na razão em que isso se aproxima agora, aqui, nesse direto aprender, existe a oportunidade, sim, desta realização de Deus, desse despertar da consciência e aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual. Se isso é algo que faz sentido para você, dá uma olhada aí nas playlists aqui em nosso canal, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você mais uma vez, nós temos esses encontros que são online, temos encontros presenciais e também retiros. Aí na descrição do vídeo você tem o nosso grupo do WhatsApp, ok? Se isso é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Valeu pelo encontro. Até a próxima. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação daquilo que é
inominável, daquilo que é indescritível.